Abuelo, olá queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou o Babai de Serial Oderez Arcel e estou aqui mais uma semana para interagir com vocês. Aproveito para desejar um feliz novo mês, Kushu Titun, como dizem os Yorubás, feliz novo ciclo, Joy Shegun. Eu estou gravando e estou disponibilizando esse vídeo hoje, dia 1º de março de 2022, que é uma terça-feira, o dia da vitória, que você que é merecedor, que faz por onde, que o Lodumário Zilumolé te abençoe com muita vitória, tá bom? Lembrando que o contato do nosso templo, do pessoal que cuida da agenda do nosso templo, está disponível aqui na descrição desse vídeo. O nosso templo fica localizado em Cotia, Grande São Paulo, pertinho de São Paulo, capital. Gente, eu estou aqui hoje para poder cumprir com a minha palavra e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi dentro da religião tradicional iorubá, chamada de Essin Orixá Ibilé, a respeito da visão que nós possuímos sobre a reencarnação, o que nós chamamos de Akunwa, para que as pessoas possam ter um entendimento sobre esse assunto, que eu acredito que é de uma importância muito, muito grande para todos nós que somos seguidores de Orixá em geral. O que é importante as pessoas compreenderem? Para o povo iorubá que pratica a religião tradicional iorubá, o nosso DNA ele não é algo apenas físico, científico, ele também é espiritual. Por que eu me refiro dessa forma? Porque dentro da crença do povo iorubá, o nosso espírito ele carrega dentro de si a nossa genética familiar. Por isso, por um exemplo, que dentro da religião tradicional iorubá, nós temos a crença de que nós sempre reencarnamos dentro da linhagem da nossa família, ou seja, na nossa descendência. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para ser didático. Suponhamos que você que está me assistindo, que o seu nome é João e que você se casou com Maria. Você e Maria conceberam uma criança que é um menino. No terceiro dia de vida, o Babaraú, ou o Babaulorixá, ou Ayaulorixá, vai fazer uma consulta que é chamada de Essentaye ou Akosediaí, com a finalidade de descobrir quais são as recomendações que o oráculo traz para que aquela família possa cuidar bem daquela criança, e também o que aquela criança está trazendo do Orum para o Aie, para aquela família. Nessa consulta, o sacerdote ou a sacerdotisa, devidamente preparado e capacitado para isso, vai identificar também se aquela criança que nasceu é um ancestral da mãe ou se é um ancestral do pai. Com certeza é um ancestral de um dos dois. E muitas vezes é possível identificar qual é esse ancestral que está voltando, para que através disso a família tenha a oportunidade de compreender como lidar com aquela criança, tanto no sentido de entender as características que aquela pessoa tinha na sua última vida, como as características, porque o próprio oráculo no Essentaye vai apontar isso, que aquela criança vai ter nessa vida, para que a família saiba como ela deverá lidar com aquela criança, ou seja, quais são os potenciais que aquela criança traz e quais são os defeitos, para que através disso a família possa lidar. Perdão, gente, eu tô com uma rinite muito grande devido à temperatura, que está muito alta, mas dando continuidade, para que a família possa identificar quais são as características positivas e negativas que aquela criança está trazendo, para que dessa forma as positivas sejam exploradas e as negativas sejam trabalhadas.
E aí eu vou ser bem objetivo, porque dentro da cultura iorubá, dentro do culto de orixá, da filosofia do orixá, do Ifá, não importa, existe uma razão muito especial para os processos de reencarnação, que é aquele espírito atingir o que nós chamamos de Iwariri ou Iwapelé, tá? Que o que seria Iwariri ou Iwapelé? Boa conduta, bom caráter, caráter gentil, caráter perfeito, caráter respeitoso. Dentro da visão do povo iorubá, o nosso espírito ele tem essa função da evolução. Aqui na Terra, sim. A existência no mundo terreno, ela tem como finalidade, como nos ensina o Odu Ifá, Oyekulugbe Ifá fala, Ayeloja Olnile, que significa a terra é a feira, é o mercado. O plano espiritual é a nossa casa de fato. Nós saímos do Orum e viemos para o Aie, ou seja, saímos de casa e viemos para a feira com uma finalidade. Qual é a finalidade? O que a gente vai fazer numa feira ou no mercado? Comprar. Mas o que nós viemos comprar aqui na terra? Já que nós não podemos levar nada de material de volta ao Orum. Nós viemos comprar conhecimento, informação, sabedoria e características positivas. Ou seja, nós viemos melhorar e aprimorar o nosso caráter, a nossa essência. Essa é a finalidade do processo reencarnatório dentro da religião tradicional iorubá. Por isso que nós reencarnamos sempre dentro de uma linhagem familiar. Por quê? Aquele nosso DNA, ele precisa ser aprimorado. Porque dentro do nosso DNA, um exemplo, é a questão do dominante e do recessivo. Se você tem um pai que tem um gene, que tem uma doença recessiva, e você tem uma mãe que tem aquela doença recessiva, a chance de você ter aquela doença é grande. Então, o que ocorre? Nós temos características negativas, doenças espirituais e emocionais que nós trazemos dos nossos ancestrais, inclusive das nossas últimas vidas, porque a gente vai concluir o seguinte: se dentro da cultura iorubá nós acreditamos que nós sempre reencarnamos dentro de uma linhagem familiar, então eu, com certeza, em alguma vida minha, fui um ancestral meu. Tá? Isso é fato. Então eu preciso entender que a minha família, tanto paterna como materna, possuem características espirituais, emocionais e materiais, cuja a minha função nessa reencarnação é melhorar, é aprimorar. E eu preciso trabalhar para que os meus descendentes também tenham essa consciência e busquem esse aprimoramento. Porque lembrando o exemplo que eu dei no princípio do vídeo, dentro da religião tradicional iorubá, que é uma tradição incrível, nós temos mecanismos de identificar se aquela criança é um ancestral do pai ou da mãe e qual ancestral é. Para que através disso a gente possa desenvolver um trabalho estreitamente individualizado naquele ser, para que aquele ser possa, dentro da coletividade na qual ele está inserido, aprimorar suas características, potencializando aquilo que é bom e ensinando o indivíduo a lidar com aquilo que não é e enfrentar, melhorar. O que eu gosto na cultura iorubá é que ela não nos ensina a varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ela nos ensina a olhar para o problema, enfrentar o mesmo e resolver. E essa é a função do processo da reencarnação. Então, a religião tradicional iorubá, diferente do que muitos propagam por aí, ela é uma religião que acredita sim na evolução e no desenvolvimento espiritual da pessoa, mas aqui no Aie. Nós não acreditamos que é possível um espírito evoluir no Orum. Por isso a reencarnação se faz necessária e por motivos óbvios. No Orum você tem certezas e garantias que não vai te trazer a menor necessidade de buscar um processo evolutivo. Já aqui na Terra, através do processo da reencarnação,
nós lidamos com medos, com incertezas, com inseguranças, com dúvidas, com elementos que nos motivam e nos incentivam a todo dia tentar ser melhor do que ontem. Mesmo que eventualmente nós não venhamos a conseguir, mas existe essa preocupação. O que dentro da visão do povo Yorubá, no plano espiritual, não ocorre. Por isso, o processo do que nós chamamos de Atumá é fundamental. E é o que motiva os espíritos buscarem essa constante ida e vinda, ida e vinda. E obviamente nós não podemos ignorar o fato de que existe a crença de que o próprio Olodumare, o próprio Deus, tem um objetivo muito especial para isso, não é algo em vão. Então, o que ocorre? Aí você que está me assistindo vai perguntar, Babá, mas e quem não deixa descendentes? É extremamente importante as pessoas compreenderem o seguinte: descendentes são todas aquelas pessoas que nasceram na Terra depois de mim, dentro da minha família. Preferencialmente, o ideal é que todos nós tenhamos filhos. Mas quem por algum motivo não pode ter filho, mas teve sobrinho, né? Enfim, teve pessoas que vieram depois, essas pessoas terão uma descendência indireta, mas terão, porque uma parte do DNA delas também está no DNA daquela pessoa, que vai dar continuidade à família. Então, quem não pode ter filhos, mas tem sobrinhos, está tendo descendentes. Dessa forma, a pessoa consegue reencarnar. Porém, a própria espiritualidade Yorubá ensina que é fundamental para o crescimento espiritual a pessoa deixar uma descendência. Dessa forma, é fundamental a pessoa ter, sim, a sua prole, os seus filhos, os seus descendentes diretos. Agora, quem, por exemplo, é filho único, não tem irmão, não tem irmã, e, consequentemente, não tem chance de ter sobrinhos, pessoas que vieram depois, aí essas pessoas ficam mais limitadas e elas podem acabar impedindo do espírito delas terem uma continuidade nesse processo de ida e vinda até o Aie, porque elas estarão rompendo com a sua descendência. Então, dentro da cultura Yorubá, é fundamental, por isso que o povo Yorubá é um povo muito preocupado com o bem-estar das relações familiares, com a questão das pessoas procurarem terem uma descendência. Eles dão muito valor para isso, porque para eles isso não é em vão. É através da sua família que você vai garantir a sua continuidade, tanto no sentido de você ser lembrado e reverenciado como um ancestral, como também na questão de você poder voltar e aprimorar as características do seu espírito. Então, dessa forma, o povo Yorubá tem essa compreensão que eu acredito que faz muito sentido. Outra questão importante que muitas pessoas questionam sobre o assunto tem como dentro da cultura Yorubá uma pessoa que foi homem reencarnar como mulher e vice-versa? Dentro da cultura Yorubá, não. O povo Yorubá acredita que se você nessa vida é homem, é porque dentro do seu espírito a característica masculina é dominante. Todos nós somos dotados da energia masculino e feminino. Só que se no meu corpo manifesta o corpo masculino, é porque o que domina o meu espírito é o masculino. Isso não está relacionado a características do ser. Isso está relacionado à potência energética. Então, dentro da cultura Yorubá, o seu sexo é a energia do seu espírito. E se isso não fosse importante, nós não classificaríamos os orixás em orixás masculinos e orixás femininos. Inclusive, orixás femininos, você tem um sistema de culto que se assemelha porque é uma energia feminina. Orixás masculinos, você tem uma característica de culto que se assemelha porque são energias masculinas. A mesma questão os ancestrais. Você, quando vai cultuar o seu avô, o seu bisavô, como eles eram homens, você vai cultuar de uma forma. Se você vai cultuar a sua avó ou sua bisavó, como elas eram mulheres, você vai cultuar de outra. Então, dentro da cultura Yorubá, a questão do masculino e do feminino não é tão somente a manifestação do nosso corpo.
é a força, a energia que está relacionada ao nosso espírito. Dessa forma, dentro do que a religião tradicional Urubá ensina, o nosso espírito ele sempre vai reencarnar com o mesmo sexo, tá? E aí é importante as pessoas entenderem, isso não tem relação nenhuma com a questão do indivíduo ser ou não homossexual, ser ou não transexual, isso é uma outra questão. Estou aqui me referindo à forma como a pessoa nasce de fato, tá? O que ela vai fazer depois, aí é um direito da liberdade individual dela, tá? Mas eu estou aqui me referindo a uma questão cultural e religiosa, e é importante os que estão assistindo compreenderem isso. Então, o processo reencarnatório, dentro da visão do culto de Orixá, ele tem sim a finalidade da nossa melhora, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Então, nós que somos devotos de Orixá, não podemos abrir mão disso. Temos que ter a preocupação de buscarmos na sabedoria dos orixás e dentro dessa filosofia, não apenas melhorar nossa vida através de rituais e através de orações, através de magias, através de pó, de sabão. Não. Nós temos também a obrigação de buscarmos o nosso desenvolvimento através dessa filosofia, porque é isso que o nosso espírito também está buscando aqui na Terra, esse crescimento. Nós temos a obrigação de olharmos e falarmos, eu não vou reproduzir o erro dos meus ancestrais, eu vou aprender com o erro dos meus ancestrais e não vou repetir, e eu vou incentivar os meus descendentes a não reproduzirem os meus erros, não repeti-los, e sim agir de uma forma melhor, porque essa é uma das razões da nossa existência dentro desse universo que nós vivemos, entre o mundo visível, que é o Aie, e o mundo invisível aos nossos olhos, que é o Orun. Embora nós não vemos o plano espiritual, nós que somos devotos de Orixá, sentimos a força do plano espiritual 24 horas por dia, o que de fato impede qualquer um de nós de duvidarmos da existência do mesmo, embora nós não tenhamos a possibilidade de vê-lo, tá? Gente, então é isso, é um tema complexo, polêmico, que eu espero ter a oportunidade de, assim que possível, poder voltar aqui no canal abordando esse assunto e compartilhar com vocês maiores informações. Mas para que o vídeo não fique desgastante e cansativo, eu vou encerrar ele aqui assumindo o compromisso de que em breve a gente volta a abordar esse assunto, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês que acompanharam do princípio ao fim. Você que gostou, lembra de deixar o seu like, lembra de compartilhar o vídeo pelo link original e dessa forma nos ajudar a levar informação para o maior número possível de pessoas. A cada um de vocês, os meus mais sinceros agradecimentos pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos e tchau, tchau.